Buga Mandim. Se inscreva, bora pra aula então? Muito bem, olha a gente na 20ª parte aí, do segundo Reinaldo. A gente está tratando o que agora? Política interna. Sim, a política partidária em si, essa a gente vai falar quando vai falar dos partidos políticos, dos grupos, liberal, conservador e tal, mas alguns fatos, na verdade 2, que marcaram o segundo Reinaldo e não podem passar desapercebidos, beleza? Olha, eu e você estamos percebendo a cada dia que o segundo Reinaldo é um tempo de transformações no Brasil. O velho e o novo vão conviver lado a lado. Se as ferrovias estão chegando, ainda disputam espaço com os cavalos que trotam pelas ruas. Se a iluminação a gás está chegando, ela ainda convive com o lampião a querosene. Se por um lado a gente começa a ver o progresso dando as caras, por um lado ainda temos a herança de um Brasil que estava desaparecendo, não é? Um Brasil ainda muito romântico, muito rural, está se urbanizando com força total. Mas é interessante perceber, dentro da dinâmica interna do segundo Reinaldo, essa convivência entre o passado e um presente que se apresenta com ares de futuro para aquela época. Tá bom? Isso é que a imprensa vai começar a bater em Dom Pedro II, dizendo que a monarquia não combinava com essa modernidade que está chegando, alavancada, é claro, pelas grandes somas, as grandes quantias que a cafeicultura depositava nos bolsos de alguns. Tranquilo? Bom, voltemos para a política interna. Eu quero chamar a atenção para 2 fatos. A revolta do Vintém e a questão religiosa. Beleza? E aí na nossa lousa digital interativa de LED ultra tecnológica, a gente fez um esqueminha para você acompanhar melhor. Se quiser pausar o vídeo, não me escutar falando, só dá uma lidinha ali, você vai ter uma noção do que é. Hein? Bora lá? Quando é que foi essa tal revolta do Vintém? De 28 de dezembro de 1879 ao dia 4 de janeiro de 1880. E Réveillon animado, hein, Landinho? Melhor do que o meu. Pois é, e o meu também. Ali tinha fogos, não eram de artifício, não é? Mas eram fogos fazendo alguns orifícios. Landinho, esse trocadilho infame. Então, essa revolta não se chama revolta do Vintém à toa. Vintém era a quantia de 20 réis, que valeria hoje a menos de 20 centavos. Uma merreca. Um vintém. Então, é porque fizeram um reajuste na passagem dos bondes e trens. Um imposto incidiu sobre as passagens, elas ficaram 20 centavos de real mais caras. E aí a galera não gostou. O pessoal começou a protestar. Foi onde isso, Landim? Na capital do Brasil, no Rio de Janeiro. Amigo, a população ficou enfurecida. E a população espancou os condutores. O que o condutor tem a ver com isso? Ele não é o dono do bonde, rapaz. Jumentos não, quer dizer, burros também foram esfaqueados. O burro também não tem culpa do bonde que puxa. Caramba! Já reparou na vida? Quantas vezes a gente protesta e descarrega as frustrações e briga com as pessoas erradas? Desperdício de energia, injustiça. Olha, subiram a passagem dos bondes. O condutor não tem nada a ver com isso, minha senhora. Mas vão matar o cavalo que puxa o bonde. O cavalo muito menos tem algo a ver com isso. Então, a vida nos reserva isso. A gente às vezes desconta em quem não tem nada com isso. Inclusive, nas pessoas que a gente mais ama. Beleza? Vamos lá. Então, ali o povo revoltou-se, virou os bondes, matou cavalo, bateu em condutor e foi lá para frente do palácio, onde morava o imperador Dom Pedro II, protestar. Não é só uma questão de 20 centavos. Caramba, tá parecendo aqueles protestos lá num governo recente do Brasil, da Nova República. Pois é,
Pois é, isso, o slogan era justamente esse. Não é só por 20 centavos. Dá para fazer um paralelo? Claro que dá. Dá para criar uma questão assim? Oxe, se dá. Então, e o desfecho, Vandim? Bom, o desfecho está lá. Houve repressão policial. Sim, sempre há, né? Houve a demissão de um ministro, aquele momento do teatro político, né? Onde alguém superior põe a culpa num e descarta ele. Não, já demitiu o ministro. Eu mesmo não estava de acordo com o aumento. É o teatro político, sobre o qual Maquiavel fala tanto lá no Renascimento. Bom, os protestos não pararam. O exército foi chamado. Se nas primeiras repressões policiais 3 pessoas morreram, com o exército morreram 10. Aí o povo deu uma recuada, mas o governo também recuou, o reajuste foi cancelado e ficou uma lição histórica importante. Tá bom? É um grande movimento? Não, não é um grande movimento. Não estou falando que é. Mas é um movimento que, por dialogar com coisas semelhantes que andaram acontecendo por aí, pode aparecer na sua provinha. Tranquilão? Não morra, hein, minha filha? Vamos falar da questão religiosa? Questão, problema, mesma coisa, né? Há um problema entre Dom Pedro II e a Igreja Católica na década de 1870. Pois é, na verdade a briga nem era diretamente com ele. Havia uma questão, um problema, uma desavença entre a maçonaria e a Igreja Católica, internacional, mas que aqui no Brasil confundiu-se com questões de Estado em função talvez do padroado, né? Aqui a Constituição previa relações íntimas entre igreja e Estado. O próprio Dom Pedro II era maçom e era católico. Pois é, de repente, um anexo de uma encíclica papal, chamado Bula Syllabus, começou a dizer que os católicos que frequentassem a maçonaria deveriam ser excomungados. Beleza. Dom Pedro II fez o uso de suas atribuições legais, constitucionais, dizendo: esta ordem do Papa não vale para o Brasil. Aqui está suspenso isso aí. Eu não dou o meu beneplácito, eu não dou o meu sim. Essa ordem não vale aqui. Só que havia um movimento em certos círculos da Igreja Católica, das autoridades católicas, que andava meio de saco cheio com essa coisa de padroado, da igreja ser mandada pelo rei. E esse grupo, flertando com uma teoria chamada ultramontanismo, que defende que em qualquer circunstância os bispos, as autoridades eclesiásticas, têm que ser fiéis ao Papa, não ao imperador, um grupo de bispos ultramontanistas se sentiu muito desconfortável. E 2 bispos, particularmente de Recife e Olinda, resolveram expulsar das suas dioceses os padres que frequentavam a maçonaria, coisa muito comum na época. E excomungaram os fiéis que frequentavam a maçonaria, como o Vaticano tinha dito para ser feito, mas como Dom Pedro II mandou que não fosse feito. Dom Pedro II, então, considerou que a ação daqueles 2 bispos era uma insubordinação imperdoável. Mandou que prendesse os bispos, que foram condenados a realizar trabalhos forçados. Esses bispos, presos, criaram um grande fato internacional. Dom Pedro apanhou internamente dos que já costumavam bater nele, mas apanhou internacionalmente também, de muitos que diziam: que isso, não se pode. Pois é, foi uma baita questão. Como é que isso aí terminou, Vandim? Olha, o Duque de Caxias e a Princesa Isabel intervieram a favor dos bispos, falaram com Dom Pedro II, que um pouco a contragosto, talvez, resolveu anistiar os bispos, mas um ano já tinha se passado, foi um desgaste enorme, eles foram presos em 1874 e libertados em 1875, houve um grande desgaste para a imagem da monarquia, isso que ficou, e o pior, ficou a partir daí uma sensação de que o Estado deveria ser laico, leigo. E a laicidade do Estado era algo extremamente defendido por qual movimento? O movimento republicano. Eu não vou dizer para você que a questão militar, a questão religiosa, aliás, tenha derrubado Dom Pedro II, não. Mas adubou, viu?
adubou o terreno, porque deu muita margem a pessoas que começavam a discutir a relação Estado e Igreja tomassem contato com as ideias do republicanismo. Beleza? O Vaticano, Dom Pedro, prometeram um dia sentar para conversar, nunca o fizeram. Um dos bispos presos chegou a ir até o Papa, foi lá recebido uma homenagem, ganhou um presentinho qualquer, mas não passou disso aí. Mas a imagem de Dom Pedro II ficou arranhada, sem dúvida que ficou. Por muitas paróquias começou-se a ver o desejo da república. Os padres que antes reforçavam que o respeito ao rei é o respeito ao próprio Deus, começaram a mudar o discurso, muito em protesto contra essa situação da questão religiosa. Força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Haha, terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like aí, inscreva-se.